Olá pessoal, dando sequência a uma série de vídeos que nós estamos lançando aí pelo canal de Geopolítica e Tecnologia, eu gostaria de comentar a respeito da ida do presidente Lula à China, que foi inclusive abortada. Estamos hoje no dia 26. As notícias que temos é que ontem foi publicado que o presidente Lula não iria mais se dirigir à China, por enquanto, por conta de uma pneumonia. Eu gostaria de levantar alguns pontos que podem levar a alguma reflexão a respeito da viagem e do fato de que foi adiada, e adiada inclusive indefinidamente, porque nós não sabemos quando é que essa viagem vai se realizar. Então, eu não quero, de modo algum, duvidar do, 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 do que foi propagado como motivo principal para a viagem à China. Existe um laudo médico e eu acredito que o profissional que deu o laudo médico, ou os profissionais que deram o laudo médico, eles têm a responsabilidade de colocar a real situação do presidente, né? E que não deve se expor em uma viagem extremamente longa e cansativa. Porém, eu gostaria de levantar algumas questões a respeito desta viagem. Essa viagem foi extremamente propagada por todos os que desejavam ardentemente que o Brasil voltasse à cena da geopolítica mundial, com uma viagem que iria trazer grandes frutos e grandes realizações. Foi dito pela imprensa que o Brasil iria assinar por volta de 30 mil, ou desculpe, 30 tratados, e depois, posteriormente, foi reduzido, se eu não me engano, para 15. Então, não se conhece o teor desses tratados, ninguém não foi colocado pela imprensa, eu não conheço e é difícil a gente encontrar aí algo que fale a respeito desses tratados que iriam ser assinados lá na China, né? Bom, mas então, se existiam o tratado, e devemos acreditar que tem realmente entrado em rota de planejamento esses tratados, não há razão para duvidar, já que eles divulgaram que existia esse tratado, apesar de não divulgar exatamente o teor desses tratados, mas vamos acreditar. Então, se existiam o planejamento, os planejamentos dos tratados, esse planejamento não se faz de um dia para a noite, então já deve ser algo muito bem estabelecido, muito bem colocado entre as partes pactuantes, que é o Brasil e a China. Então, a primeira pergunta que eu teria que fazer é o seguinte: por que foi abortado, inclusive, esses tratados, né? Era necessário que o presidente da República, em pessoa, fosse assinar, junto com Xi Jinping, esses tratados. Então, pelo que todos nós conhecemos, a assinatura desses tratados é apenas uma questão protocolar. O presidente se apresenta à imprensa, os dois presidentes se apresentam à imprensa e assinam, e é divulgado amplamente essa solenidade. Geralmente é num palácio muito bonito, que é representativo, inclusive, da cultura do local, que recepciona, faz a recepção da solenidade. Então, é apenas protocolar. Então, se é protocolar, a primeira pergunta é o seguinte: por que o vice não poderia assinar? A segunda: por que então o ministro das Relações Exteriores também não poderia assinar? Uma outra questão: se Lula não tinha condições de viajar para a China, por que ele não fez uma videoconferência com o presidente chinês consequentemente, isso permitiria
que toda comitiva fosse à China, fizesse os tratamentos que fossem necessários para a consecução desses tratados. Nada impediria que houvesse o andamento dos tratados, dos trâmites, dos diversos tratados, e numa situação em que ele tinha a intenção de divulgar a assinatura, poderia fazer por videoconferência, né, entre ele e Xi Jinping na terça-feira, se não me engano, ficou certo para terça-feira ser assinado. Então, o encontro entre Xi Jinping e Lula se daria na terça-feira. Então, nesse caso, por que não fazer uma videoconferência e manter todos os compromissos? Então, é muito estranho que exista, tenha sido abortado essa viagem e também tenha sido abortado todos os trâmites. A gente faz essa pergunta porque a gente tem uma situação muito mais complicada no mundo hoje do que na época que o presidente Lula tinha seu mandato 1 e 2. Hoje a China e a Rússia, eles representam de fato uma ameaça à hegemonia americana. E eles estão dispostos a manter esta situação de confronto com o governo americano e estão dispostos a transformar o mundo em um mundo multipolar. Isto está muito claro quando a gente vê, inclusive, na despedida de Xi Jinping, em que ele se dirige a Vladimir Putin e diz claramente: nós está ocorrendo algo que não ocorre em 100 anos no mundo. Nós somos os protagonistas dessa mudança. Bom, a gente percebe claramente que esta é uma rota sem retorno. A China e a Rússia não podem mais retornar de suas posições. Fica muito evidente que os passos que já foram dados pela China na busca da multipolaridade, eles não têm como retrocederem. Haja vista que os chineses já estão com a segunda maior economia do mundo em termos nominais e a primeira economia do mundo em termos de poder de compra. Então, hoje a China é a maior economia do mundo em termos de poder de compra, superando os Estados Unidos. Então, como fazer agora com que a China e a Rússia eles deem passos atrás e não confrontem a hegemonia americana? É muito difícil você imaginar um retrocesso nesse embate entre a China e Rússia de um lado e Estados Unidos de outro. Bom, então, um dos instrumentos desse embate promovido pela Rússia e pela China, principalmente, é a formação dos BRICS. Os BRICS, como todos conhecemos, ele se compõe de Brasil, da Rússia, da China, da Índia e da África do Sul. E algo muito importante a respeito dos BRICS é que existem dezenas de outros países interessados em aderir aos BRICS. Fala-se de BRICS Plus, seria uma extensão dos BRICS. Um desses países é o Irã, que é um país que tem uma relação extremamente beligerante com os Estados Unidos. Então, digamos assim, esta amizade entre o Brasil e a China, ela fatalmente vai ficar à prova quando houver uma decisão de aceitar o Irã nos BRICS. Como vai se dar esta aceitação e se realmente ocorrer esta aceitação?
A China tem muito interesse, pelo menos tem demonstrado interesse em aceitar o Irã nos BRICS. Além disso, a Arábia Saudita também mostrou-se interessada em fazer parte dos BRICS. Temos também a Argentina, o Egito também já demonstrou interesse. Então, o que se nota é que existe uma corrida muito grande de vários países no mundo que estão tentando se abrigar dentro de um grande guarda-chuva em que possam fomentar seus desenvolvimentos a parte dos projetos dos Estados Unidos para o mundo. Então, todos esses países estão à procura de se agregarem para perseguir seus objetivos nacionais de desenvolvimento à revelia dos planos dos Estados Unidos. Então, como vai ficar essa relação entre o Brasil e a China, que é um dos principais interessados nesta expansão, como vai ficar dentro dos BRICS? Então, é um complicador muito grande para o governo Lula, que recentemente, todos nós sabemos, ele fez uma visita a Biden, inclusive Biden, se eu não me engano, colocou 30 milhões de dólares para questões ambientais. Na verdade, isso não é nada. É bom lembrar que isso é muito parecido com a humilhação, porque 30 milhões para os Estados Unidos em relação ao Brasil não representa absolutamente nada. Então, o Lula foi lá falar com Biden, muita gente teceu grandes elogios a esse encontro. Eu acho que tem que ocorrer mesmo, porque são encontros de estadistas, mas a declaração que eles deram contra a invasão da Rússia foi uma amostra do novo alinhamento do Brasil aos Estados Unidos. Então, juntando tudo isso, a gente percebe que existe vários complicadores para o estabelecimento de uma relação mais próxima entre o Brasil e a China. E tudo isto leva à reflexão inicial deste vídeo do porquê não foram realizadas as tratativas que já tinham sido planejadas há bastante tempo para dar sequência aos propalados tratados de mútuo interesse entre o Brasil e a China. Dizem que, dito pela imprensa, que um dos acordos que iriam ser feitos diz respeito à adesão do Brasil à Rota da Seda, nova Rota da Seda da China. Não é tão fácil para o Brasil aderir a esta Rota da Seda, porque ela, predominantemente, ela se baseia na construção de portos e ferrovias. E até nisso tem problema. Como você fazer ferrovias no país quando você tem um lobby extraordinariamente poderoso de caminhoneiros que ganham, que se beneficiam da falta de ferrovia no país? Então, como é que Lula iria implementar uma série de ferrovias, resultado de entendimentos de aceitação ao Belt and Road Initiative, que é a Rota da Seda? Então, como é que ele iria administrar esse conflito aqui dentro do país, né? Sem contar que os Estados Unidos já demonstraram que não estão satisfeitos com o Brasil
aderir a este projeto. Então, é muito complicado a gente imaginar que tudo isso fosse ser dado sequência sem nenhuma complicação e sem nenhum embate com o governo americano. Então, eu levo essa reflexão e faço essas perguntas, né? Então, para que a gente possa refletir um pouco em relação à atual situação do Brasil. Nós não somos mais aquele país de 2011, 2010 que tinha uma grande presença no mundo, mesmo porque aquela presença foi permitida pelo governo americano para que a gente tivesse aquela projeção. Não se pode se enganar com relação a isso. Foi uma concessão e também porque a China naquela época não representava hoje não representava o que representa hoje em termos de contestação à hegemonia americana. Nós temos um mundo bastante diferente hoje e aí a gente não pode mais ser saudosista. Não vamos imaginar que o Brasil irá voltar àquela cena forte de influência no mundo, né, onde todos elogiavam. As nossas empreiteiras estavam na África, realizando grandes empreendimentos. Então, tudo isso aí é passado. Nós não temos mais essas empreiteiras, elas foram dragadas pela Operação Lava Jato, todos nós sabemos disso. E aí não temos mais aquelas condições que nós tivemos naquela época. Então, dito isso, fica muito difícil a gente esperar que venha um entendimento mais próximo com o governo chinês. Nós já desenvolvemos com ele uma relação comercial que torna a China o maior parceiro comercial do Brasil. Então, isso já bateu no teto, praticamente deve ter batido no teto. Então, disso aí talvez não possa passar aos olhos da hegemonia americana. Então, e aí vem uma outra questão com relação aos BRICS, que eu tinha falado recentemente. Então, como é que vai se dar isso? Para que a China possa efetivamente fazer valer seus planos de expansão dos BRICS como instrumento de contestação à hegemonia americana, fatalmente vai necessitar de um distanciamento do Brasil. E aí são vários cenários que podem ser pensados nisso aí. Um deles é o Brasil sair dos BRICS, talvez. Outro seria a China e a Rússia, e junto com a Índia, eles próprios saírem dos BRICS e formarem outro grupo, e aí colocar todos esses países que estão interessados em entrar nos BRICS atualmente, e aí você esvaziaria completamente os BRICS e o Brasil ficava só falando sozinho e morria, simplesmente morria o grupo. E um novo grupo iria surgir. Então, são dois cenários que podem ser pensados também nisso aí. Fora desses dois cenários, o que se pode pensar é que iria, a partir de agora, existir um conflito dentro do próprio BRICS, com o Brasil sem poder avançar muito nos grandes projetos que são planejados pelos chineses e russos nessa concepção de multipolaridade do mundo, que realmente não temos capacidade para isso, não podemos enfrentar. Vale lembrar que aqui no Brasil foi feita uma pesquisa recentemente que mostra que 44% das pessoas veem Lula com uma certa desconfiança, porque acham que Lula é comunista. Então, como é que um país como
que temos um país desse, em que temos essa parcela da população acreditando em Papai Noel, na verdade, como é que nós teremos autonomia para dialogar com o principal opositor, adversário dos Estados Unidos? Então, fica essas reflexões que eu gostaria de fazer.